para o curandeiro Mateus. Eu gostava de saber de si, curandeiro, é legal realizar exorcismos em instituições de ensinos públicas ou privadas? Muito obrigado pela palavra mais uma vez. Vou pedir que É levante um importante. bocadinho a sua voz, por favor. Tá, muito obrigado pela palavra mais uma vez. É importante as pessoas terem a compreensão do que é que se trata quando a gente fala de exorcismo. Exorcismo é um processo de retirada de processos de espíritos alheios num certo local ou num certo corpo físico. Agora, o que acontece é que para poder se fazer esse exorcismo é que tenha que haver realmente um espírito alheio. Ok. Então, se a gente fala das escolas, então nós vamos falar de muito assunto que tem estado a acontecer dentro do nosso país. Temos casos de quismotas e muitas outras escolas onde tivemos casos muito assustadores. Já ia mesmo para aí, a escola que se vota é um Foi a dos primeira pontos mais história. importantes. Exato. Foi a primeira escola que nos mostrou um lado diferente de como a espiritualidade alheia funciona. Sim, exato. E houveram várias voltas para poder se resolver essa situação em que algumas delas não foram bem sucedidas, depois foram outras, até que a situação ela ficou boa. Como é que essas coisas já acontecem? Primeiro, eu vou bater um pouco naquilo que estava a falar sobre a fé. Todos nós vivemos com base numa fé. Primeira é que acreditamos num ser supremo, que é Deus. Acreditamos no Criador, porque sabemos que se nós nascemos de um homem, é porque alguém fez isso tudo existir. Ok. Mas a fé ela tem que ter uma componente que é importante, que é a inteligência. Então a fé sem inteligência não é fé. Ela é inválida automaticamente. Pois claro. A Ok. fé precisa de estar muito acompanhada com a inteligência, porque uma fé é algo que é cego, mas é algo que é muito íntimo, é muito espiritual. Mas então, é aquilo, por exemplo, que estava a dizer, por exemplo, o remanescente. Estamos a falar, há pessoas que têm fé em pessoas, mas num sentido de crença, de acreditar que você vai fazer o bem para aquela pessoa. Exato. Mas nós sabemos que eu posso ter fé em ti, acreditar em ti, e tu sejas uma pessoa que vai me fazer o mal. Então, dentro daquilo que é a fé tem uma parte de uma cegueira, que é de confiar demais e acreditar que realmente as coisas possam acontecer. É o mesmo que acontece também naquilo que é a fé do soberano, não é? Deus, nesse caso. Nós temos aquilo que sabemos que Deus é tudo para nós, Deus é que vai fazer tudo para nós. E em algum momento acabamos nos encaminhando, porque para a fé funcionar precisa de seres humanos, como Mateus está sentado aqui, e muitos outros. Não Mateus como curandeiro, mas como filho de Deus. Porque aqui podem haver alguns que vão dizer, não, você não pode ser filho de Deus porque você não está salvo em Cristo. Não estamos a falar então disso. Mateus considera-se filho de Deus mesmo sendo curandeiro. É que não existiria como eu estar aqui nessa terra se não fosse pela vontade de Deus. Ok. É que não existe isso. Então, é nesse sentido que eu estou a pôr as coisas. Agora, é aí onde nós vamos começar a perceber que o cristianismo não é de Deus, é humano. Ele só tem ligações com Deus. E dentro daquilo que o cristianismo fez para poder existir, teve muita coisa que foi mais humana do que aquilo que foi divino. Hoje em dia, quando a gente fala de inteligência na fé, por que estamos a referir isso agora? É porque uma fé sem uma inteligência não tem como se analisar. E se uma fé não é analisada para poder produzir boas coisas espirituais e dar frutos bons físicos, é porque essa fé é um bloqueio. E uma fé bloqueada é uma maldição. Primeiro, para a pessoa que tem essa fé. Segundo, para as pessoas que estão à volta daquela pessoa. Porque não há como nós sermos úteis isolados. Temos que ser úteis dentro de uma sociedade funcional. Então, o que acontece quando nós estamos a falar dessa questão de exorcismos? Existem casos, por exemplo, de terras que no passado eram terras que pertenciam a certas linhagens tradicionais. Por exemplo, temos Camatsolo, que é aquilo que chamamos de Matola. Matola nem foi Matola. Matola pertence aos Nguamatsolo, marrongas puros. Quando a gente diz Matola é porque estamos a falar na linguagem transformada. Estamos a gingar em algum momento. Não estamos. Não estamos a gingar. O colono, quando chegou aqui, apanhou Camatsolo. Ele disse que não podia ser Camatsolo, tinha que ser Matola. Matola é linguagem criada pelo colono, não pelo nativo.
Então morreu o Camatsolo, ficou Matola. Nós, pelo menos dos anos 80 e qualquer coisa lá atrás, apanhamos, ainda chamava-se Camatsolo, e alguns chamavam Matola. Hoje em dia há pessoas que nem sabem que Matola É Camatsolo. Aí está. Porque a história ela está sendo abolida pouco a pouco, porque o colonialismo físico já saiu, mas ficamos com este, que é da mente, que ainda prevalece. Então, esses exorcismos acontecem em que circunstâncias? Aquela terra que pertencia aos Matsolos, aquela ali, aonde em algum momento alguém chegou e disse: eu sou governo, e de vir aqui plantar uma escola. Não terá respeitado os princípios de como aquela terra funcionou até aquela altura, usou um poder bruto. Os donos da terra, no sentido espiritual, vão reivindicar. Algumas dessas maldições que nós temos estado a ver nas escolas não são coisas de feitiço como tal. É uma discordância... Estamos a falar de coisas de tradição. Sim. É uma discordância daquilo que os civilizados, nesse caso, os governos, não é? Fazem de chegar a dizerem: você deixa essa machamba aqui, já não é sua. É propriedade do Estado. Então vão fazer aquilo que é a escola que vão fazer, mas você conhece quais são as campas que estavam ali, dos Manchassanes, Marianas, Ndundos e por aí em diante. Vão te pôr de lado e aonde fazer aquilo. Aquelas campas que estão ali naquele sítio, aqueles assuntos que vocês conhecem da vossa tradição, porque nós não vamos tapar o sol com a peneira. Pessoas fingem que a tradição não existe, mas a vida já é uma tradição. Então não há como nós começarmos a pôr uma coisa ou outra sem pormos a coisa na linha. Então, aqueles que vão ficarem ali, hão de verem pessoas que estão ali a fazerem o quê? Movimentos, mas aquilo que é o histórico daquele sítio não é conhecido. Enquanto isso, aquela pessoa que foi posta de lado está com raiva porque foi arrancada um local. Hão de haverem histórias. E hão de haverem desmaios, hão de haverem assuntos muito negativos naquele cenário. E depois, porque temos muitos historiadores, muitos psicodramáticos, aonde virem dizer... Vamos chegar aí, Mateus. Vamos chegar aí, Mateus.